No vídeo de hoje nós vamos fugir para Aparecida, no interior de São Paulo. Também conhecida como Aparecida do Norte, a cidade recebe milhões de visitantes todos os anos, vindos de várias partes do Brasil e até de outros países, movidos pela fé católica e em busca de conhecer o maior templo dedicado a Maria no mundo, o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. A gente vai te mostrar como é a estrutura da basílica, quais são as atrações dentro do complexo, incluindo o bondinho, o mirante no topo da torre principal e a visita à cúpula da igreja. Além de te passar dicas de onde se hospedar na cidade, onde comer e o que fazer, além de conhecer o santuário. Sim, Aparecida tem outras atrações interessantes, nem todas ligadas à religião e até mesmo para quem viaja com crianças. A gente vai te dar dicas para organizar seu roteiro e também passar o preço de tudo. Assim você pode planejar sua viagem para Aparecida sem surpresas. Esse vídeo faz parte da série Vamos Fugir pro Vale, onde a gente mostra as belezas da nossa região do Vale do Paraíba, Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. Foram precisos 8 anos morando fora pra gente voltar e entender que a nossa região é incrível e não deve nada pra nenhum lugar do mundo. E aí, vamos fugir pra Aparecida? E antes mesmo de chegar em Aparecida, se você estiver vindo pela Dutra sentido Rio de Janeiro, você já consegue ver a estátua da Nossa Senhora de Aparecida, que está aqui atrás de mim. Ela é imponente, bem bonita. Ela é recém-inaugurada de 2023 e ela tem 50 metros de altura. Pra vocês terem uma ideia do tamanho que ela tem, ela é maior do que o Cristo Redentor. O Cristo Redentor tem só 38 metros, então ela é 12 metros maior. Então realmente ela é imponente, já chama atenção vindo pela Dutra. Bom, e no entorno dela tem algumas obras também que refletem algumas passagens bíblicas e ao redor aqui é um lugar que ainda não tem uma estrutura muito boa, assim. Ele, por ser recente, eu acredito que ainda deva melhorar, eu espero que ainda melhore um pouco a estrutura, mas está no topo do morro, mal tem lugar para parar o carro, a gente parou o nosso carro ali, do lado das antenas de celular. Mas o legal é que daqui de cima, lá para frente, também dá para ver um pouco da cidade de Aparecida. Ó, essa é a cidade de Aparecida, dá até para ver um pedacinho da torre da basílica, não dá para ver a basílica inteira porque ela está atrás daquele morro. Então a basílica está a cerca de 3 quilômetros daqui, mas é uma vista bacana aqui da cidade e para lá tem um pouco da Serra da Mantiqueira também. Aparecida fica no interior de São Paulo, localizada no Vale do Paraíba, a mais ou menos 180 km da capital paulista e 270 km do Rio de Janeiro. A cidade tem cerca de 32 mil habitantes e gira em torno do turismo religioso, ou seja, tem bastante estrutura para receber os visitantes. Você pode visitar a cidade tanto de carro quanto de ônibus, porque existem muitas opções saindo de São Paulo, do Rio e de outras cidades mais próximas. O acesso até Aparecida é feito pela rodovia Presidente Dutra. A gente acabou de chegar aqui no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e, gente, esse lugar é imenso, é muito bonito. Você vê aqui os detalhes da basílica, tem muita coisa para olhar, muito detalhe, assim, muito bonito. E o tamanho impressiona demais, porque se você olha as pessoinhas andando ali atrás, acho que deve até dar para ver atrás de mim, parecem formiguinhas comparado com o tamanho da igreja, que é gigantesca. Nossa, é bem bonito mesmo. A Basílica de Aparecida é a segunda maior igreja do mundo, atrás apenas da Basílica de São Pedro no Vaticano. Mas a sua área cercada é maior do que a do país católico. Ela é o maior santuário dedicado à Virgem Maria no mundo e recebe milhões de visitantes todos os anos. Só em 2024 foram 9 milhões de pessoas, sendo que a data com maior concentração de devotos foi em 12 de outubro, que é o dia da padroeira, e nesse mesmo ano recebeu quase 140 mil pessoas. Tudo isso num mesmo dia. A gente veio de carro até aqui no santuário, parou no estacionamento que é gigantesco, estacionamento bem amplo mesmo, cabe muito carro e ele é bem acessível, ele é de frente para a basílica, você consegue ir a pé tranquilo, dependendo de onde você parar, se estiver muito cheio, você vai andar no máximo 5 minutos, mas a gente parou pertinho, 1 minuto está na basílica, com carrinho de bebê, então ele tem vaga para quem é cadeirante, vaga para idoso, tem até lugar para alugar cadeira de rodas aqui se precisar, então ele é bem acessível mesmo. A diária do estacionamento custa R$35, se eu tiver errado eu vou colocar o valor aqui na tela, mas a gente não pagou porque a gente está hospedado num hotel que faz parte aqui do complexo do santuário, aqui do santuário da Nossa Senhora de Aparecida,
E aí a gente ganha o voucher do estacionamento, então não paga, mas a gente vai falar do hotel mais pra frente, ainda vai colocar aqui nesse vídeo. Ó, eu falei que alugava cadeira de rodas, eu acho que nem aluga não, acho que é só solicitar pelo telefone aqui. Se alguém precisar é só ligar. Fora o estacionamento, a entrada na Basílica é gratuita e você pode visitar tanto a nave principal da igreja quanto as capelas existentes lá dentro, o pátio e várias outras salas que a gente ainda vai mostrar nesse vídeo. Se de longe a basílica já é super bonita, de perto os detalhes impressionam bastante também. São vários mosaicos cheios de cores e texturas que retratam cenas bíblicas desde a fachada principal, arcos e até o teto de alguns corredores. Um lugar que chama bastante a atenção é a Capela das Velas. Por lá, muitos devotos acendem velas enormes no tamanho de pessoas ou no formato de partes do corpo, que é uma tradição para agradecer ou pedir a cura por problemas de saúde, por exemplo. Essas velas podem ser compradas na loja oficial que fica ao lado da capela. Ao lado da loja fica o campanário, essa estrutura desenhada pelo arquiteto Oscar Niemeyer com formato de 2 mãos em posição de oração. Ela tem 13 sinos, cada um dedicado a um dos 12 apóstolos de Cristo. E o 13º sino é o maior em tamanho e dedicado a Nossa Senhora Aparecida e São José. Do lado do campanário fica a Passarela da Fé, que liga o santuário à antiga basílica, onde a imagem de Nossa Senhora ficou por muitos anos antes da nova basílica ser inaugurada em 1980. O caminho tem menos de 400 metros e, apesar de ser subida, ele é bem acessível. Mas voltando ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, quem visita o local com certeza vai fazer questão de ver a santa de perto. A imagem original do século XVIII fica exposta em um nicho de ouro, todo blindado, por onde os fiéis passam e fazem as suas orações. É um lugar muito bonito e com uma energia muito forte. Em dias de mais movimento, a visita à imagem costuma ter muita fila. Por isso, uma dica aí no final da tarde, que costuma ser um pouco mais vazio. No site oficial da Basílica tem o horário de funcionamento e também o horário das missas para quem tiver interesse. Se você está curtindo esse vídeo, eu queria te convidar para se inscrever no nosso canal, que a gente produz bastante conteúdo da nossa região, Vale do Paraíba, mas também de várias regiões do Brasil e do mundo. Tudo com muita dica, muito detalhe, roteiros completos para ajudar você a planejar seu roteiro e tirar a tão sonhada viagem do papel. Como a gente disse antes, a entrada da Basílica é gratuita e toda a visitação também, com exceção da visita à Torre de Brasília, onde você pode subir até o mirante para ter uma visão de 360 graus de todo o entorno do santuário, incluindo o Rio Paraíba, onde a imagem da Nossa Senhora foi encontrada, e aprender um pouco mais sobre a história e o desenvolvimento da cidade desde aquela época até os dias atuais. A visitação à torre também dá acesso ao museu que conta os milagres de Nossa Senhora Aparecida. Lá não é permitido filmar, então não conseguimos trazer as imagens para vocês. E também a cúpula, de onde se vê a igreja por dentro. Essa parte é bem interessante. Para visitar a torre, você pode escolher 3 opções de ingressos. O Circuito 1, que inclui visita à fachada e à cúpula. O Circuito 2, que inclui o mirante e o museu. E o Circuito 3, que inclui todas as opções. Mirante, mais museu, mais fachada, mais cúpula. Os preços estão escritos aqui na tela.
Uma observação importante é dizer que aqui tem uma estrutura muito boa, assim. Tem muito banheiro, tem bebedouro, tem fraldário para quem vem com criança pequena igual a gente, isso é super importante. E tem aqui no pátio também um alto-falante que eles avisam, por exemplo, daqui a pouco vai acontecer uma missa em tal lugar, que tem mais de uma capela aqui dentro. Então, quando você está andando por aqui, você consegue saber também da programação do dia. No subsolo fica a famosa Sala das Promessas, um acervo onde estão expostos muitos objetos levados pelos devotos como forma de agradecimento pelas graças alcançadas. Por lá, a gente viu bonecas e fotos de bebês, miniaturas de casas, instrumentos musicais, camisas de time de futebol autografadas por jogadores e até um capacete do Ayrton Senna. Isso sem falar que o teto é todo coberto por fotos de milhares de pessoas. Também no subsolo fica a Casa do Pão, que vende pães, salgados e bebidas. É lá que vende o famoso pão de Nossa Senhora, que muitos fiéis o levam para casa ou presenteiam familiares e amigos, acreditando que ele representa o cuidado de Nossa Senhora Aparecida. Quando a gente foi, estava em reforma, mas tinha alguns quiosques da Casa do Pão Express. Esse espaço tem várias mesas e é dedicado principalmente ao acolhimento dos romeiros que chegam de diversas partes do Brasil, mas é aberto a todos os visitantes. E por falar em romeiros, Aparecida é o maior centro de peregrinação católica do Brasil e da América Latina. Todos os anos vêm para cá milhões de romeiros que chegam a pé, de bicicleta, até a cavalo. Tem um centro aqui para recepcionar quem vem a cavalo, principalmente no feriado de 12 de outubro, que é o dia da padroeira. Os caminhos mais famosos são pela Via Dutra, onde eles montam algumas barracas assim de apoio que oferecem comida para os romeiros, lugar de descanso. Mas também tem um outro que chama Caminhos da Fé, conhecido, como o Caminho da Fé, que é inspirado no Caminho de Santiago, da Espanha, em que o pessoal sai de Águas da Prata e vem caminhando até aqui, passa por várias cidades do interior de Minas. E tem outros desdobramentos desse Caminho da Fé que são maiores, que saem de Franca e até de São José do Rio Preto. Mas voltando a falar de alimentação, o Centro de Apoio ao Romeiro também é uma ótima opção para fazer uma pausa. Ele fica bem em frente à Basílica e funciona como uma praça de alimentação, com várias opções de restaurantes para todos os gostos. A gente filmou alguns preços para vocês terem noção. É lá também que fica o Aquário de Aparecida. O lugar é uma ótima opção para quem visita a cidade com crianças. Lá você vai encontrar diversos tanques com espécies marinhas, peixes de água doce, tartarugas e até tubarões. E se você quiser ir às compras, ali no Centro de Apoio ao Romeiro também tem várias lojas que, além de venderem lembrancinhas, tem um pouco de tudo, desde roupas e artesanatos até eletrônicos. Falando nisso, do lado de fora do santuário, na Avenida Monumental Papa João Paulo II, é onde rola a famosa Feira Livre de Aparecida. São mais de 2.000 barracas onde você encontra os mais variados produtos. Ela funciona aos finais de semanas e feriados e dizem que os preços são muito bons. A gente foi em dia de semana e por isso a gente não conseguiu conferir. Uma atração bem famosa aqui de Aparecida é o bondinho, que sai lá da Basílica, do lado ali do mesmo complexo, é pertinho, e aí sobe, passa por cima da Dutra e chega aqui no Morro do Cruzeiro. São cerca de 8, 10 minutos de traslado e aqui em cima você tem uma vista muito bonita da Basílica e tem esse mirante aqui atrás que você pode pagar um adicional e subir um elevador panorâmico e tem uma vista 360 lá de cima também. A gente optou por não fazer, a gente veio aqui só no mirante, já tem uma vista bem legal, já é bem bacana. Aqui em cima não tem muita coisa, é só a vista, o mirante, uma lanchonete e um banheiro, não tem muita coisa além disso, mas vale a pena, eu gostei bastante. Só não pode ter medo, porque ali se borrou o caminho inteiro. Só um detalhe, aqui no Morro do Cruzeiro tem esse morrão, quando a gente sai do bondinho a gente sai de lá, você pode ir de escada ou pelo morro, como a gente tá fazendo. Mas eu tô aqui, empurrando o carrinho, a Isabela tá no colo do Ulisses, mas pra quem tem dificuldade de mobilidade pode ser um pouco mais difícil, tá? Porque é bem inclinado. Olha pra lá como é.
sabe que vocês gostam sempre de indicação de hotel. Aqui em Aparecida, a gente tá ficando nesse hotel aqui. A Isa já tá ali brincando com o Ulisses. Esse hotel chama Rainha dos Apóstolos. Vou mostrar aqui rapidinho. Olha lá, dá oi no vídeo, Isa. Oi. Então, esse aqui chama Rainha dos Apóstolos. Ó, ele tem aqui essa bancadinha, televisão, ar-condicionado, frigobar. Aqui tem um armário, a pia. E o banheiro é bem aqui atrás de mim, ó. Então, ele fica bem perto da Basílica. A gente vai deixar aqui embaixo o link desse hotel. Ele, pelo que a gente entendeu, ele faz parte do complexo da Basílica. Tanto esse, desculpa o chorinho aí, gente, quanto o Rainha do Brasil, que ele é parceiro desse, só que ele é um pouco maior, um pouco mais luxuoso, pelo que a gente entendeu, os quartos maiores e tal. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para os 2 hotéis e também uma planilha com outros hotéis aqui em Aparecida que são bem avaliados, que tem para todos os tipos, todos os gostos, todos os preços e tal. Aí vocês conseguem clicar e dar uma olhada nessa seleção que a gente já fez para vocês, tá? O QR Code na tela. Ah, vai ter o QR Code na tela também. Bonitinho. Então, e aí daqui da janela a gente consegue ver a cidade do Romeiro, que é bem ali embaixo. Tá vendo que tem um lago lá, ó? Deixa eu dar um zoom. Ó, tem um lago, tem um trenzinho, não sei se vai dar pra ver. Lá no final, um trilho de trem. E a gente vai lá agora pra ver como é também. A cidade do Romeiro é um lugar bem legal para conhecer em Aparecida, além do santuário. A entrada lá é gratuita e o espaço funciona como um shopping a céu aberto, onde você encontra restaurantes, cafés, sorveteria e algumas lojas com artigos religiosos. É um lugar legal para comer, tanto de dia quanto de noite, e também para passear com crianças, já que lá tem um lago com pedalinhos. A gente almoçou um sanduíche no prato no restaurante Obelisco e jantamos uma pizza na Tutti Santi. Os dois estavam muito bons. E é daqui da cidade do Romeiro que sai o trem do Devoto, que liga aqui, a cidade do Romeiro, até Porto Itaguaçu, que a gente já vai explicar melhor nesse vídeo. Você pode fazer esse caminho de trem ou a pé pelo caminho, o chamado Caminho do Rosário. São acho que 1 quilômetro e pouquinho. E aí ele vai margeando o Rio Paraíba do Sul, que é o rio onde a imagem da Nossa Senhora foi encontrada. O Caminho do Rosário é plano e bem tranquilo de fazer, até com carrinho de bebê. O trajeto é cercado por natureza e tem várias estátuas representando passagens bíblicas. Foi aqui no Porto Itaguaçu onde tudo começou. Aqui a gente está às margens do Rio Paraíba. E lá em 1717, quando o governador ia vir para a vila de Guaratinguetá, porque na época Aparecida do Norte não era uma cidade ainda, ela era uma vila de Guaratinguetá, ia ter um banquete para homenagear o governador. E aí pediram para 3 pescadores irem até o Rio Paraíba e pescar os peixes para esse banquete. E nessa pesca, eles não estavam encontrando peixe nenhum, até que eles pescaram alguma coisa e quando foram ver era o corpo de uma santa, a imagem de uma santa, mas só o corpo. Continuaram a pesca, puxaram de novo a rede e encontraram a cabeça da santa. E a cabeça encaixava certinha no corpo da santa. E depois desse fato misterioso, o rio começou a ter muito mais peixe, ficou peixe em abundância, assim, eles conseguiram pescar tudo que eles queriam. E aí essa foi conhecida como a pesca milagrosa. E a santa que eles encontraram foi reconhecida como a Nossa Senhora de Conceição e mais tarde ela passou a ser chamada como Nossa Senhora de Aparecida por ela ter aparecido no rio. E aí esse fato, essa história é muito importante, né, para a região. Foi isso que fez com que essa área aqui, essa região,
passasse a ganhar importância, começou a atrair muitos fiéis, muitos peregrinos, a ponto de Aparecida começar a ganhar muito mais visitantes e ela se emancipar de Guaratinguetá e passar a ser uma cidade de Aparecida, isso muitos anos depois. Bem de frente para o Rio Paraíba, ali no Porto Itaguaçu, fica a Capela da Pesca Milagrosa, que é bem bonita. E por ali fica também o Parque Três Pescadores. Essa foi uma das atrações que a gente mais gostou lá em Aparecida. Logo na entrada a gente já vê a Vila dos Pescadores, que é uma vila cenográfica que mostra como era a região em 1717. Dali a gente segue por uma passarela em meio à natureza até chegar no Refúgio das Aves, onde eles fazem a reabilitação de animais silvestres debilitados ou resgatados de maus tratos até que eles estejam prontos para voltar para a natureza. É um trabalho muito legal e o lugar é lindo. E é lá no Parque Três Pescadores também que sai o passeio de balsa pelo Rio Paraíba até o exato ponto onde a imagem foi encontrada. Os ingressos para entrar no parque custam R$ 24,00 por pessoa e R$ 55,00 já incluindo o passeio de balsa. Gente, sobre a melhor época para vir para cá, eu acho que vocês viram aí durante o vídeo algumas imagens que a gente pegou lugares bem vazios, porque a gente veio durante a semana. Então, se você tiver disponibilidade de vir durante a semana e quiser pegar tudo mais tranquilo, é uma ótima opção. Nos finais de semana é um pouco mais cheio, feriados então nem se fala, principalmente feriados religiosos, né? No 12 de outubro, por exemplo, é quando a Basílica recebe o maior número de pessoas. Então tem que considerar isso de acordo com o que quando você pode vir e o que você quer fazer também. E quanto tempo ficar? Tudo isso que a gente mostrou no vídeo dá para ser feito em 2 dias. Se você quiser fazer só a Basílica, 1 dia é ótimo, é suficiente, você consegue fazer, consegue subir de bondinho e tudo mais. Mas se quiser fazer as coisas fora da Basílica, aí 2 dias para fazer tudo com calma, aí é o tempo ideal. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que as dicas tenham sido úteis para vocês. Se foi, compartilhe com alguém, comenta aí embaixo, porque é muito importante pra gente saber se vocês gostaram também. E se vier aqui para Aparecida e compartilhar alguma coisa nos stories, marca a gente, @VamosFugirBlog, já segue a gente lá no Instagram também. E até o próximo vídeo. Valeu, obrigada, tchau. Ah, e uma coisa importante, esse foi o primeiro vídeo com Isabelinha estrelando, Dá um então sorriso espero aí, que vocês Isabela. tenham gostado. Dá um sorrisinho? Não quer Só agora? que não. Só que não. Valeu. Tchau.